Agora, gente, eu quero conversar com o nosso neurologista Paulo Faro, porque tem um probleminha que quando chega, a gente sabe que incomoda muito os pais, e os pais sofrem muito com isso. Eu tô falando das temidas dores de cabeça da criançada. Você, por acaso, sabe como lidar com esse problema? Se não sabe, então presta atenção nas dicas que o Dr. Paulo vai dar para você agora. Dr. Paulo, bem-vindo ao nosso estúdio. Bom ter você aqui de novo. Muito obrigado. Qual que foi a nossa pauta que a gente já tinha comentado? O senhor já veio sobre enxaqueca. sobre enxaqueca nos adultos, nos né? adultos. Exato. Agora a gente vai falar sobre enxaqueca em crianças. Exatamente. Doutor Paulo, eu estava pesquisando aqui, olha, aproximadamente 10% das crianças que vão à creche ou jardim de infância e 50% dos que vão ao curso primário sofrem ou já sofreram de enxaqueca, dores de cabeça. O que está relacionado a essas dores de cabeça em crianças? Então, é sempre bem importante comentar o seguinte. Enxaqueca é uma doença genética, né? Aquilo que eu já comentei na outra entrevista. Então, às vezes os pais, eles querem relacionar a enxaqueca a problemas visuais, ou a dores de cabeça a problemas visuais, ou a questão de sinusite, que é bem comum. Então, o neurologista não é o primeiro profissional a ser procurado. Não? Então, a criança tem prejuízo no colégio, então começa a ter dificuldades, notas baixas, começa a ter um relacionamento ali com os seus coleguinhas de maneira prejudicada, não consegue ir brincar na hora do recreio. Acho que ela se retrai muito. Porque estão com dores de cabeça, né? Então, é bem importante lembrar, se seu filho, sua filha começou a ter dores de cabeça, o primeiro profissional a ser procurado é o neurologista para poder investigar a causa dessa dor. Ótimo. E geralmente acho que os pais procuram muito os pediatras, né? Exatamente. Primeiramente. E aí, depois que passa por um acompanhamento e um encaminhamento ao neurologista, não? Isso. A primeira opção pode ser realmente o pediatra, caso o pediatra tenha alguma dificuldade sobre o diagnóstico ou até o tratamento, e aí sim pode referenciá-lo ao neurologista, ao neuropediatra também. E, doutor, como é que os pais fazem para identificar essa dor nas crianças? Muitas crianças são mais fechadas, acham que é a manha da criança. Como é que eles sabem? Essa dor, ela é intermitente, ela é aguda? Como é que ela é? É um pouco diferente realmente dos adultos, né? Os adultos, eles conseguem se expressar normalmente, então consegue localizar a região onde sente dor, consegue dizer se tem enjoo, não sente enjoo, se a luz ou barulho incomoda. Então, já nas crianças e adolescentes, a gente consegue perceber de acordo com o comportamento. Então, a criança começa a ficar retraída, como você falou. Ela começa a se esconder, começa a deixar de participar das suas atividades normais e começa a ter prejuízos, né? Como eu falei, no colégio. Então, a gente consegue perceber os sintomas, por exemplo, como é que eu vou saber que a criança sente incômodo com a luz durante a dor de cabeça? Se ela prefere ficar no local isolado, se ela prefere ficar quietinha. Então, são algumas informações que a gente consegue perceber sem elas até verbalizarem, porque a enxaqueca costuma começar, se for na infância, lá por volta dos 4, 5 anos de idade, que aí vai ter uma dificuldade da criança se expressar em relação aos seus sintomas. Muitas crianças são muito fechadas em relação a isso. Exato. E o doutor acha que isso está associado também ao uso das redes sociais hoje em dia? Tem vários fatores relacionados ao uso de redes sociais. Tem que chegar, os fatores, né? Exatamente. Então nos explique, doutor, por favor. Então, primeiro tem um estímulo visual, né? Estímulo luminoso constante, que para o enxaquecoso, aquele estímulo luminoso constante pode desencadear uma crise de enxaqueca, assim como a postura que na verdade não apenas as crianças, mas todos nós estamos adotando com essa revolução digital, né? Muitas vezes, quando a gente vai utilizar o celular, nós flexionamos o pescoço e ficamos nessa postura, e isso durante muitas horas no dia pode provocar uma dor cervical e isso aí desencadear uma crise de enxaqueca. Uma crise de enxaqueca, exatamente. Olha, doutor, bom, a nossa equipe foi conhecer a história da Thaís, que tem 13 anos e sofre com as intensas dores de cabeça. No caso da Thaís, o incômodo é tão grande que ela já chegou até a desmaiar. Vamos dar uma olhada nesse VT. A dor, ela pegava a minha cabeça e parecia que ia explodir. A intensidade era assim, vamos dizer, de 1 a 10 era 10. Ela pegava no miolo, assim, e, nossa, era muito forte, sabe? Esses sintomas faziam parte da vida dessa jovem de 13 anos pelo menos 4 vezes na semana. Em algumas situações, as dores foram tão fortes que ela chegava até a desmaiar. Eu lembro uma vez que eu tava no shopping e eu tava com tanta dor que eu acabei
tipo, desmaiando até de tanta dor. Minha cabeça ficou, tipo, eu fiquei tudo nítida, preto, e eu acabei desmaiando de tanta dor que eu tive. Na verdade, ela teve um desmaio no fim de semana, em casa mesmo. Ela estava na cozinha, ela, mãe, tô passando mal, e ela caiu assim para frente, como se ela estivesse desmaiando. E eu falava com ela, ela não respondia nada. E ela teve durante o dia todo dor de cabeça. De acordo com um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Cefaleia, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Atualmente, cerca de 2 milhões de jovens brasileiros sofrem com dores de cabeça pelo menos durante 10 dias no mês. E o que preocupa é que eles geralmente não procuram especialistas para realizar os tratamentos mais indicados. E cerca de 50% deles se automedicam, o que pode trazer ainda mais problemas. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que dor nunca é normal, né? Quando um pai ou uma mãe perceber que seu filho começou a sentir dor de cabeça, é um sinal de que a causa para essa dor de cabeça precisa ser investigada. E aí vem a questão: qual a causa da dor de cabeça do meu filho, né? Muitos pais levam essa criança ao oftalmologista, achando que é problema visual, ou ao otorrino, achando que é uma sinusite, por exemplo. E aí prescreve-se essas medicações ou aparelhos de acordo com cada suspeita, e na verdade as causas mais comuns não são essas, né? Se a gente tiver que listar as causas mais comuns, são as dores de cabeça do tipo primárias, onde a dor é a própria doença. Daí se destaca a enxaqueca. Enxaqueca é a dor de cabeça mais frequente, no sentido, mais frequente não, mais incapacitante, mais frequente é a cefaleia do tipo tensional. E aí acaba que a criança, pouco a pouco, se não tiver um tratamento adequado, vai piorando e prejudicando suas atividades escolares, sociais e familiares. O importante é sempre procurar um especialista, afinal, a dor é um alerta de que alguma coisa está errada. E sem o diagnóstico e o tratamento correto, o quadro do paciente só tende a se agravar. A gente não pode falar para enxaqueca sobre cura. Não existe cura realmente para enxaqueca, porém, não quer dizer que a pessoa deva sofrer com essa doença. Isso não é diferente na infância nem na adolescência. Existem muitos tratamentos, diversos tratamentos, seja com medicações controladas, que às vezes até assusta os pais pelo fato de o filho estar usando medicação controlada, mas tem diversas vitaminas, tem substâncias que não são nocivas ao organismo, através das quais nós podemos fazer um bom controle dessa doença, promovendo uma boa qualidade de vida, fazendo com que ela aproveite toda a infância e adolescência que tem pela frente. A Thaís é um exemplo disso, porque desde que iniciou o tratamento ganhou uma qualidade de vida completamente diferente. Diminuiu, nossa, tipo, 99%. Eu tenho muita pouca. Agora, tipo, vamos falar assim que melhorei praticamente tudo. Agora, nem sei. Ela nem diz quando está doendo, se está um pouquinho assim, ela não reclama para mim. Doutor Paulo, caso da Thaís, eu queria que você explicasse. Estava falando que ela é uma excelente paciente. Exato. Excelente paciente no sentido de chegou ao nosso consultório com enxaqueca praticamente crônica, né? A gente considera dores de cabeça crônicas quando a pessoa tem pelo menos 15 dias de dor por mês nos últimos 3 meses. E a Thaís tinha 4 vezes por semana. E com isso fazendo uso de bastante medicação, né? E a partir de um bom tratamento, hoje ela está praticamente livre das dores. Como eu frisei na reportagem, a gente não pode falar em cura, não se fala em cura em relação à enxaqueca, mas sim em um bom controle, e hoje a vida dela está completamente normal. E foi identificada a causa da dor da Thaís? Então, alguns fatores gatilhos a gente conseguiu identificar em relação à alimentação, que o que a gente sempre orienta, né? O enxaquecoso é super sensível. É sensível ao sono, no sentido de se dorme pouco ou dorme muito. Isso pode fazer com que a dor apareça, a crise enxaquecosa apareça. Alguns alimentos são bem conhecidos, como queijos brancos, leites, comida gordurosa, alimentos azedos, ácidos, tudo isso pode fazer com que a crise de enxaqueca apareça. Então, a gente identificando esses fatores, a gente consegue retirá-los e aí promove um bom controle. É importante que os pais fiquem atentos, né? A criança tem que ter um equilíbrio, doutora, Exato. eu falo, para dormir, para comer, para brincar, para descansar, para estudar para a prova. Tem que ter uma vida regrada, equilibrada, não é mesmo? Isso mesmo. Agora, você estava falando sobre a posição quanto ao celular. Exato. Qual que seria a posição correta
Então, para quando- a criança não sofrer dessas dores? Quando nós utilizamos o celular, a gente costuma fazer a flexão e anteriorização do pescoço. Então, o melhor é a gente movimentar o próprio braço, fazendo com que a gente não faça a posição e sim fique normal. Ficar com o braço. Isso, com o pescoço mais ereto e com o braço mais levantado. Com isso, a gente evita essa postura anormal e evita dores no pescoço. Ótimo. Doutor Paulo, como tratar, como é que os pais tratam de imediato uma crise aguda de dor de cabeça? Você acha que, antes dos medicamentos, é claro, levar para um ambiente fechado, o que ele pode fazer assim? Sempre perguntar o que é mais confortável para aquela criança, né? Se a gente estiver falando de enxaqueca, o mais confortável é um ambiente escuro e silencioso. E geralmente o próprio sono é terapêutico. Então a gente costuma orientar, leva sua criança, seu filho para o quarto, deixa dormir. Muitas vezes, a partir do momento que acorda, já está livre da dor. Então o sono é terapêutico mesmo. E caso ficar simplesmente num ambiente escuro, silencioso não melhore, existem os analgésicos, anti-inflamatórios que podem ser dados durante uma crise de enxaqueca. É sempre importante estar levando ao neurologista, como o senhor disse, né, doutor Paulo, para estar fazendo alguns tipos de exames. Existe algum exame específico para detectar essas dores? Enxaqueca não. Quando a gente fala em dores de cabeça, como eu falei, tem as dores primárias, a própria dor é a doença, e tem as dores secundárias, que aí é onde entra a investigação. Então, a dor de cabeça por uma sinusite, é uma dor de cabeça por um tumor cerebral, por um sangramento. Então, nessas situações, os exames complementares do tipo tomografia computadorizada, ressonância magnética, irão nos auxiliar bastante. Através delas, a gente vai conseguir fechar o diagnóstico. Já nos outros tipos de dor de cabeça, como cefaleia do tipo tensional e enxaqueca, esses exames, eles não mostram, não apontam a doença. O diagnóstico a gente faz apenas conversando com o paciente. Então, os exames são para descartar outros problemas. Outros problemas, seria somente para dores secundárias, como Exatamente. você disse, já mais fortes, Isso sangramentos mesmo. e tudo mais. Gente, hoje nós falamos então sobre dor de cabeça em crianças com o Dr. Paulo Faro, nosso neurologista. Muito obrigada, doutor, por ter voltado aqui para o nosso estúdio. Eu espero que tenha esclarecido aí todas as suas dúvidas. Você que é pai, então já sabe, ficar atento a qualquer tipo de dor aí nas crianças e controlar o estilo de vida, né, doutor Paulo? Exatamente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição mais uma vez. Muito obrigada.